Breaking News CNN. Informação importantíssima, por isso interrompemos aqui as nossas falas para poder te contar que o avião com quase 230 brasileiros resgatados do Líbano acabou de chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. Ou seja, nós temos um registro da esperança que acabou de chegar aqui, porque estamos acompanhando o Oriente Médio banhado por ataques. Pelo menos quando a gente fala de Israel, fala do Líbano, fala também do Irã e mais recentemente também no Iêmen, toda a complexidade para poder primeiro decidir de que maneira resgatar esses brasileiros, né? Como é que haveria de ser isso? Como haveria de ser a organização? Depois, toda a decisão do contato com os governos locais. Nós estamos acompanhando a imagem ao vivo, porque teremos em instantes, inclusive, falas para a imprensa. Também a expectativa, não é, Théo Cury, do próprio presidente Lula estar aí presente, só que ele estava há instantes em São Bernardo do Campo. E está se encaminhando para esse local que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, a expectativa para que ele esteja ali nesse púlpito. Hotel, nós estamos falando então de quase 230 pessoas, alguns animais de estimação que também vieram junto nesse avião, que foi banhado de uma complexidade, né? A autorização para que pudesse decolar de Lisboa e ir em direção a Beirute. Exato, e confirmando a esperança dessas pessoas que buscavam deixar o país em meio ao avanço da guerra no Líbano. O Líbano que até então estava, apesar de muito próximo, fica ao norte de Israel. O Líbano ainda não tinha entrado de fato na guerra, sendo alvo dos ataques das forças israelenses. Isso acontece a partir do momento que há uma entrada, um embarque do Hezbollah com mais intensidade. O Hezbollah que domina o sul do Líbano, que faz fronteira com o norte de Israel. Os ataques começam a partir do sul do Líbano, há também uma incursão terrestre e a partir daí um avanço da ofensiva também para a capital libanesa, Beirute, que foi alvo de ataques e de bombardeios. Entre os bombardeios, os que aconteceram no entorno do Aeroporto Internacional de Beirute, que fez com que na sexta-feira, e a gente trouxe essa informação em primeira mão, houvesse um adiamento da decolagem do voo da Força Aérea Brasileira, que aguardava em Lisboa, em Portugal, a autorização para esse voo. Fato é que um dia depois acontece essa autorização. Ontem houve a decolagem da aeronave, foi para o Líbano, buscou os brasileiros que embarcaram, 229 pessoas, 3 animais de estimação, 2 de cabine e 1 que foi no porão da aeronave do KC-30 da Força Aérea Brasileira, e eles pousam agora em segurança no Brasil, completando a primeira etapa dessa operação, dessa missão de repatriação da Força Aérea Brasileira, que promete ser uma grande operação. Força Aérea Brasileira há um ano, amanhã a gente completa um ano de guerra, desde que o Hamas efetuou, já, passa muito rápido. 7 de outubro, minha nossa, é verdade, um ano. Exatamente, e desde aquele período, no finalzinho do ano passado, a partir de outubro, a Força Aérea Brasileira deu início àquela operação de repatriação de brasileiros que estavam em Israel, Jordânia e Cisjordânia e também na faixa de Gaza. É a segunda etapa de repatriação de brasileiros que estão no Oriente Médio em decorrência do avanço da guerra, que agora não só envolve o Hamas, mas também o Hezbollah e outras forças do Oriente Médio contra Israel. Tudo isso depois do que aconteceu no dia 7 de outubro, que também é decorrência de um conflito histórico ali na região. Novidades com relação aos voos de repatriação. Essa aeronave pousou agora às 10 horas e 25 minutos da manhã, se eu não me engano, 10h25, horário de Brasília, na base aérea de São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E logo mais, por volta das 13 horas, ou seja, por volta da 1 da tarde, expectativa de que essa mesma aeronave já volte para Lisboa. Essa é a expectativa de acordo com as fontes. Então, a ideia é que haja sempre, a cada 48 horas, a Força Aérea Brasileira tem capacidade de fazer novos voos. Ou seja,
vai uma aeronave, volta uma aeronave em dias intercalados. Essa é a ideia, obviamente, Elisa, dependendo sempre de autorização das autoridades libanesas e o sinal verde da Embaixada do Brasil e das condições. Se houver um cenário como o da semana passada, em que houve um bombardeio do entorno do aeroporto, obviamente tudo entra em compasso de espera até que haja de fato uma autorização e uma liberação por parte das autoridades libanesas. Mas fato é que a FAB hoje pode e tem capacidade de realizar novos voos de repatriação dos brasileiros que estão no Líbano a cada 48 horas. Respeitados os horários, essa é a previsão desse planejamento inicial, tudo podendo mudar, mas chegando em Beirute às 10 horas da manhã, horário do Brasil, 4 da tarde de lá, e pousando no dia seguinte, 10 horas da manhã, mais ou menos, aqui em São Paulo, aí em São Paulo.